Já parou para pensar que às vezes Deus te chama para enfrentar o impossível? O profeta Elias foi um desses homens. Ele foi chamado para confrontar reis, multidões e até o próprio desânimo. Mas o maior desafio que ele enfrentou não foi o fogo que desceu do céu no monte. Foi conseguir ouvir a voz de Deus no meio do silêncio. Naquela época, a nação de Israel estava completamente mergulhada na idolatria. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, levou o povo a adorar um deus falso chamado Baal. Era um tempo de escuridão espiritual. Mas no meio do caos, Deus levantou um homem chamado Elias. Ele não era da realeza, não tinha títulos, mas estava cheio do Espírito de Deus. Com uma coragem impressionante, ele se apresentou diante do rei Acabe e declarou: "Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra." E assim, uma seca severa começou. Elias não tremeu diante do rei, porque ele entendeu uma verdade poderosa. Quem carrega uma palavra de Deus não precisa de uma coroa para ter autoridade. Depois daquele confronto ousado, Deus deu uma ordem surpreendente a Elias: "Esconda-se." Ele o enviou para um lugar isolado junto ao riacho de Querite. E ali, algo extraordinário aconteceu. Deus usou corvos para alimentar seu profeta. Todas as manhãs, eles traziam pão, e todas as tardes traziam carne. Antes de usar Elias para falar com reis e nações, Deus o ensinou a depender completamente do invisível, a confiar na sua provisão milagrosa. A Bíblia diz: "Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia do riacho." Mas depois de um tempo, o riacho secou. Elias aprendeu outra lição valiosa. Até mesmo as fontes que Deus nos envia têm um tempo determinado para secar, porque Ele quer nos mover para o próximo milagre, para um novo nível de fé e dependência. 3 anos e meio se passaram. A seca castigava a terra e a idolatria continuava. Então, Elias recebeu uma nova ordem de Deus. Era hora de se mostrar. Ele convocou todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para um grande desafio no Monte Carmelo. Lá, ele disse à multidão: "Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no." O desafio era simples. O Deus que respondesse com fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal prepararam seu altar. Eles clamaram, gritaram, dançaram e até se cortaram, num ritual desesperado, do amanhecer até a tarde. Mas nada aconteceu. Nenhum fogo desceu. Então, foi a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas e fez uma oração simples e poderosa. "Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti." E no mesmo instante, o fogo do Senhor caiu do céu. Consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água que estava no valo ao redor. Naquele dia, ficou claro para todos. Quando Deus quer provar quem Ele é, Ele responde com fogo, não apenas com palavras. Você pensaria que depois de uma vitória tão espetacular, Elias estaria no auge da sua força, certo? Mas foi exatamente o contrário. Depois da glória, veio o esgotamento. Quando a rainha Jezabel soube o que aconteceu, ela jurou matar Elias. E o profeta, que enfrentou 450 homens, agora fugia apavorado de uma única mulher. Ele correu para o deserto, exausto, e se deitou debaixo de uma árvore. Desesperado, ele orou: "Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." Veja só, até os homens e mulheres mais fortes de Deus podem desmoronar quando se sentem sozinhos e sobrecarregados. Mas a resposta de Deus não foi de repreensão. Foi de cuidado e compaixão. Ele enviou um anjo que tocou em Elias e lhe trouxe pão e água. O anjo disse: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." Deus sabia que a jornada de Elias ainda não tinha acabado.
Ele não o abandonou no seu cansaço, mas o nutriu para que ele pudesse continuar. Fortalecido por aquela comida, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele entrou numa caverna, ainda buscando uma direção. E Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Então, Deus lhe disse para sair e ficar diante dele. Um vento fortíssimo passou, quebrando as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E então, depois de todo aquele barulho e destruição, veio uma voz mansa e suave, um sussurro delicado. Elias esperava a manifestação poderosa de Deus, como a que viu no Carmelo, mas Deus escolheu falar de outra forma. Ele se revelou no silêncio. Porque Deus não fala só com trovões e fogo. Ele também fala ao coração cansado, na voz suave, que só o Espírito consegue entender. A história de Elias nos ensina uma lição incrível. Deus não abandona seus servos no cansaço. Ele te alimenta quando você não tem mais forças, te reergue quando você cai e te envia de novo, com um novo propósito. O fogo que cai do céu é poderoso e impressionante, mas é o sussurro de Deus no silêncio que realmente te sustenta e te mantém de pé para a jornada. Então, quando você se sentir cansado, sobrecarregado e o barulho do mundo parecer ensurdecedor, lembre-se, Deus ainda fala, mesmo e principalmente no silêncio. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários: "Ainda ouço a voz de Deus, mesmo cansado." E compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa precise saber que o fogo de Deus ainda queima, mas que a sua voz suave ainda acalma a alma. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas mensagens. Fique com Deus!